boa tarde, paz e bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa videoconferência do Sinfrajup, o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. O meu nome é Letícia Lima, sou jornalista, faço parte da Juventude Franciscana do Brasil e também do Movimento Católico Global pelo Clima, e estarei com todos vocês durante a moderação dessa videoconferência de hoje. Primeiramente, gostaria de saudar a todos vocês que nos acompanham aqui pela plataforma do Zoom e também para quem nos assiste através das páginas do Facebook da Pastoral Universitária da PUC de Minas Gerais, da página do Facebook Católicos contra o Fascismo e também pelo Facebook do Sinfrajup. O tema da videoconferência de hoje é Cidades e Economia de Francisco e Clara. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos o Dom Leonardo Steiner, que atualmente é o arcebispo metropolitano de Manaus, e também a Tainá de Paula, que é arquiteta e urbanista, ativista em lutas urbanas. O Dom Leonardo e Tainá, sejam bem-vindos e muito obrigada pelo sim de vocês ao nosso convite para a nossa videoconferência de hoje. Eu que agradeço o convite. Então, nesse primeiro momento... Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar junto, conhecer a Tainá de Paula, uma arquiteta. É um assunto muito importante, a questão das cidades. O Papa Francisco tem abordado isso, o CNBB, inclusive, tem um pequeno caderno de estudos sobre isso, que a doutora Arminda ajudou na elaboração e vários bispos ajudaram. E esse tema ele é muito importante, especialmente em relação à questão que deve ser abordada, a questão da economia. Obrigado pelo convite e um abraço a todos que nos vão acompanhar. Obrigada, Letícia. Obrigada também, Dom Leonardo, e também a Tainá. Obrigada, Letícia. É uma honra estar aqui ao lado de Dom Leonardo. Acho que é uma iniciativa fundamental nesses tempos de tanto ódio, de obscurantismo, de negação da ciência, de negação da fé, de criminalização da fé em alguns momentos. Então, é fundamental a gente discutir direito à cidade com um recorte tão importante como é esse que a gente vai fazer aqui hoje. Muito obrigada, Dom Leonardo, e também a Tainá. Então, nesse primeiro momento, né, e para a gente já dar início à nossa conversa, nós vamos receber a Tainá de Paula, que é arquiteta e urbanista, ativista de lutas urbanas. A Tainá ela já atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para movimentos de luta pela moradia, como, por exemplo, União de Moradia Popular e também o Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Hoje ela presta assistência para o movimento Bairro a Bairro, onde ela atua como arquiteta e também como mobilizadora comunitária em áreas periféricas. Tainá, mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim para estar conosco nessa videoconferência e eu passo a palavra para você. Obrigada mais uma vez, uma honra estar aqui. Letícia, eu queria muito falar nesse primeiro momento aqui do nosso papo, né? A gente tem 20 minutos, não é isso? De conversa para trocar sobre o Brasil, sobre o contexto das cidades nesse cenário tão difícil, né? É claro que a gente precisa falar de pandemia, a gente precisa falar do processo de construção dessa vulnerabilidade social à luz da justiça sanitária, mas eu queria me debruçar nesse primeiro momento de fala para a gente entender como a discussão da fé, principalmente da Igreja Católica, num cenário brasileiro, foi fundamental. A presença nos territórios da Igreja Católica foi fundamental para a organização da agenda urbana e da agenda social de assistência que a gente tem hoje. A gente precisa lembrar aqui do movimento de resistência, do movimento de luta pela moradia, que deu conta de aspectos importantes no que se refere ao debate do direito à cidade, do direito da moradia e da reforma urbana que a gente tem desenhado no Brasil, à luz da Constituinte, muito concretamente realizadas nos artigos 182 e 183, mas que beberam, sem dúvida alguma, de um processo de reforma e transformação proposto pela Igreja Católica com os movimentos eclesiais de base, com a Pastoral de Favelas. Fui militante da Pastoral de Favelas durante muitos anos, não está aí na minha apresentação,
mas, sem dúvida alguma, são peças e pilares fundamentais da construção do pensamento de luta pela moradia, atrelando moradia, justiça sanitária, o direito à água, como um direito à dignidade humana e à vida. Então, falar de moradia hoje, no Brasil, é principalmente relembrar essas peças e esses pilares fundamentais que foram plantados, sem dúvida alguma, pela Igreja Católica, principalmente pelos grupos progressistas que compuseram e compunham a Igreja Católica nesse cenário, nesse contexto brasileiro. Falar que, principalmente dos movimentos de bairro, dos movimentos de luta urbana, né, dos anos 50 e 60 e 70, são muito importantes, e eu queria falar que a perspectiva, né, falando muito de uma ideia que parte do pressuposto da coletividade, da irmandade, que foram pilares muito importantes do associativismo brasileiro, que deu conta dos movimentos de mutirão dos anos 80, que deu conta da possibilidade de a gente dialogar com o que seria equiparado ao processo de associativismo uruguaio, mesmo que numa perspectiva, nessa realidade uruguaia, numa perspectiva socialista, numa perspectiva de coletividade, né? Mas nós bebemos, sem dúvida alguma, de um debate de libertação. E, claro, diretamente relacionado com a teoria da libertação, construído e forjado por setores da Igreja Católica nesses anos. Esse contexto, e aí falando que, de fato, a moradia é um aspecto importantíssimo para a transformação social e para a transformação individual, se, por um lado, a comida é a base e sustento, a moradia ela é o início de tudo para outras possibilidades de vida, né? É da moradia que se parte para o trabalho, é da moradia que se entende o abrigo, né? De intempéries e de vulnerabilidades socio-territoriais e sociais. É a moradia que, inclusive, nesse momento de pandemia, se torna a primeira unidade básica de saúde à luz da pandemia, à luz do Covid-19. Se a gente entende o abrigamento como, para além de um equipamento necessário, um equipamento inegociável de importância de transformação social, a gente entendeu o recado não só de Papa Francisco, mas de todo um conjunto de uma igreja que promoveu e promove esse entendimento de uma sociedade mais justa. Partindo dessas chaves, que eu acho que dão uma tônica um pouco do que a gente acumulou de agenda urbana brasileira, né, que está muito relacionada com até os acúmulos que a Igreja Católica proporcionou, como eu falei aqui no comecinho da fala, eu acho que a gente precisa falar das dores que não conseguimos fazer nos últimos anos, né? A gente tem, claro, uma das legislações do ponto de vista urbano, do caráter legislativo, tanto no que se refere à moradia, quanto no que se refere ao direito à cidade, das mais avançadas, né? Se a gente pensar o direito à água, o direito à cidade justa, o direito à locomoção, nós temos planos federais em todos os setores da agenda urbana, se a gente pensar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, se a gente pensar o Plano Nacional de Mobilidade, se a gente pensar, obviamente, Plano Nacional de Habitação, e claro, os planos de macro e micro planejamento regional. Acho que os planos diretores são os instrumentos mais famosos, né? Mas temos vários outros, planos estratégicos, Perdão, voltei? Gosto muito de replicar, que não faltam leis, não faltam planos. O que falta, justamente no Brasil, é um outro entendimento de equilíbrio entre setores da sociedade e de eliminação das desigualdades. É preciso nós estabelecermos um pacto civilizatório que radicalize a democracia no entendimento de que nós precisamos eliminar desigualdades. Isso está revelado, acho que
a pandemia, não gosto de falar que a pandemia foi uma oportunidade, mas ela abre uma janela para a gente discutir de forma mais aprofundada e mais qualificada o fato de que ainda vivemos numa sociedade muito injusta, muito desigual, e esse é um dos grandes gargalos, inclusive, do nosso desenvolvimento, do nosso futuro enquanto nação. Colocado isso, entendendo que nosso problema não é lei, que nosso problema não é plano, a gente sabe muito bem quais setores enfrentar e quais problemas temos que dar conta, a gente entra no Covid-19 com uma série de acúmulos e uma série de problemáticas que já estavam dadas. A gente não descobriu a injustiça sanitária com o Covid-19. Nós já tínhamos aí praticamente metade dos domicílios do Brasil, claro que com maior ou menor grau de precariedade em determinados estados, determinados municípios, mas o fato é que praticamente metade dos domicílios do Brasil tem algum nível, algum grau de dificuldade de acesso à água tratada e justiça sanitária. E aí eu estou falando de uma pandemia, de um vírus que basicamente é tratado com água potável, tendo em vista que não tem vacina. A única forma de mitigar, frear o vírus é a partir de condicionantes muito profundos de higiene e garantia de higiene pessoal. E como é que você vai garantir higiene pessoal sem acesso à água? E no mesmo ano, né, falando aqui no começo do ano, falo do Rio de Janeiro, que foi uma cidade que sofreu recentemente uma grande crise hídrica, né? A gente tem aí notícia de que vários bairros, tanto da capital, Rio de Janeiro, quanto de cidades da metrópole, tiveram água barrenta, né, nas suas torneiras. E a gente entra a pandemia com um dado gravíssimo de que nós perdemos o marco nacional de água e acesso ao saneamento básico por conta de uma necessidade, eu diria que uma sanha de privatização num contexto que seria impensável. Quando a gente está tendo que falar do acesso à água, do fique em casa e do lave as mãos, a gente tem um novo marco de saneamento e de acesso à água que possibilita privatizar, que, enfim, a PL 4162, privatização no território brasileiro do acesso à água e do tratamento de esgoto, de águas servidas. Nesse contexto, o que se faz necessário? E aí, falando muito no diálogo que a gente precisa fazer cada vez mais da moradia, do debate do direito à moradia com o SUS. Como é que a gente pode pensar uma casa que seja a porta de entrada de tratamento, de acesso a tratamento nesse período pós-pandemia? Vejam vocês, o ciclo viral pode arrefecer, ele pode diminuir as mortes do que estamos tendo, né? Apesar do negacionismo à ciência, do negacionismo que está colocado nas políticas públicas aqui no Brasil. Mas, sem dúvida alguma, a gente precisa garantir que o Covid-19 seja uma doença dos pobres, mais uma doença dos pobres, né? Falar que mesmo doenças sendo erradicadas, né, da cartela, do amplo espectro da sociedade, a gente está falando de que tuberculose, leishmaniose, malária, se a gente for pegar norte e nordeste do Brasil, diarreia, doenças de modo geral de veiculação hídrica e Covid-19 vão muito provavelmente figurar nos quadros das doenças que os pobres podem acessar. E aí, acho que o rápido processo de espalhamento do Covid-19 já deu a tônica, escrevi recentemente sobre isso, em como o vírus é letal, né? Ele é justo na rapidez de contágio e extremamente injusto na rapidez da sua letalidade. A gente pode observar que de norte a sul, os mais pobres morrem mais, os mais pobres têm mais dificuldade de acessar os respiradores, os mais pobres sequer conseguem ter acesso à certidão de óbito quando vem de fato a morrer de Covid-19. Estão sendo registrados como insuficiência respiratória,
síndrome respiratória grave, mas sequer conseguem acessar como é que se fala? A testagem do Covid-19 por conta da baixíssima testagem que temos em território nacional. Nesse sentido, na minha opinião, se faz um necessário debate que é uma lente muito específica na dimensão urbana, na dimensão territorial dos nossos problemas sanitários. Bolsonaro, para além de ter destruído, de certa forma, e eu estou sendo muito educada, né, usando a expressão de certa forma, porque uma de suas primeiras ações foi justamente acabar com o Ministério da Cidade. Eu acho que isso é muito simbólico quando a gente está falando de justiça territorial e de agenda urbana no Brasil. Não existe hoje um planejamento claro sobre os caminhos e rumos que a gente quer para a cidade enquanto governo federal, enquanto política de Estado. E, principalmente, né, nesse contexto de eleições tanto proporcionais quanto executivas municipais, se faz necessário a gente resgatar uma agenda central que é fincada nos territórios principalmente precários, que é fincada na realidade das cidades. Como as cidades vão enfrentar a agenda do Covid-19 em 2021? Como as cidades vão dar conta do gargalo alimentar, do déficit alimentar que está dado frente à precarização do trabalho, frente à miséria que vai se acirrar no pós-contexto de auxílio emergencial que finda em dezembro de 2020. Nós não fizemos um debate de transformação das cidades como equilíbrio de forças no capitalismo. Nós não garantimos cinturões verdes, nós não garantimos acesso à moradia digna, nós não demos conta de instituir uma política específica e construtiva para a população em situação de rua. Nós temos que falar rapidamente sobre as primeiras casas, né? Housing First, como é que a gente fala dos abrigamentos, como é que a gente fala de uma política de drogas que se foque no território, que se foque na cidade, porque uma política nacional não dá conta das especificidades de cada cidade. Como é que a gente fala de fortalecimento local do SUS, entendendo que hoje se faz urgente o trabalho porta a porta dos agentes comunitários. Nós precisamos falar de um SUS local, fortalecido localmente, que dê conta da quadra, que dê conta da viela, que dê conta do lote. É urgente falarmos sobre isso. Para finalizar, que eu já falei demais, eu estou super, super animada para ouvir Dom Leonardo, a estrela da mesa. É muito importante a gente combinar aqui alguns pactos, né? E creio que quando a gente estabelecer radicalmente a nossa democracia, quando a gente tiver tranquilidade e confiança dos nossos governantes, e aí eu estou falando desde do campo da direita até o campo progressista, quando a gente conseguir reequilibrar as forças políticas do Brasil e, obviamente, voltar a confiar nessa estabilidade democrática, porque, na minha opinião, estamos muito fragilizados do ponto de vista institucional no país, temos uma grande crise civilizatória, de praticamente desligamento da população, da sociedade civil com o Estado, e eu diria até que com algumas lideranças religiosas, principalmente em se tratando de lideranças religiosas que pactuaram, de certa forma, com esse projeto que arrancou direitos, que arrancou vidas, né? Falando muito concretamente desse acordão nacional desde o impeachment, passando pela eleição de Bolsonaro. As pessoas estão muito desacreditadas. As pessoas precisam, objetivamente, de uma agenda e de um discurso, de uma narrativa e de um projeto de Brasil que volte a falar dos pactos de transformação, que volte a falar das libertações possíveis, das intangíveis, das construídas na base da fé e das construídas na base da política e da resistência. Acredito muito que um retorno para essa base popular e para essa agenda popular são a única solução de repactuação da nossa sociedade, de construção de futuro de Brasil, sem fome, sem miséria, com abrigamento para todos e todas. Obrigada, Letícia. Vamos aqui às contribuições do Dom Leonardo. Muito obrigada, Tainá, pelas informações, pelas reflexões e pelas provocações
você nos trouxe a partir da sua fala. Então, como Obrigada. a Tainá já anunciou, a gente passa a palavra para Dom Leonardo Steiner, que é franciscano, doutor em filosofia, foi o segundo bispo da Prelazia de São Félix de 2005 a 2011, e durante 8 anos, Dom Leonardo foi secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e atualmente é o arcebispo metropolitano de Manaus. Dom Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu queria agradecer a exposição da Tainá. A Tainá abordou alguns elementos que eu não vou abordar, mas que são essenciais. São essenciais para a cidade. Cidade é convivência, né? Cidade é convivência. Ela abordou questões políticas, questões sociais, que são de uma relevância importantíssima. A questão política que vivemos hoje é um descaso com o habitar humano, né? Cidade tem a ver com o habitar. Mas também quando aborda os diversos elementos em relação à saúde, em relação a outras questões tão bem colocadas, são vitais hoje para a sociedade. São vitais para a sociedade. E eu tenho a sensação de que o atual governo está esquecido desses elementos fundamentais. Nós chegamos onde chegamos através do coronavírus porque nós não tínhamos suficiente cuidado em relação à saúde, em relação às nossas cidades. Nós chegamos onde chegamos porque os nossos hospitais, o nosso SUS foi completamente ignorado nos últimos anos. Se o SUS estivesse funcionando na sua plenitude, nós certamente teríamos um número bem menor de óbitos. Eu queria abordar em 2 aspectos. O primeiro, como o nosso encontro aborda a questão da economia Francisco e Clara e as cidades, eu queria rapidamente recordar alguns elementos da economia Francisco Clara e depois queria abordar a questão das cidades. E ao abordar a questão das cidades, vou me ater um pouquinho mais em relação à Amazônia. Então, quanto à economia de Francisco e Clara, eu queria lembrar o sentido da palavra economia. A palavra economia, do grego, formado por 2 palavras, oikos, casa, e nomos, nome. Quer dizer, nós poderíamos dizer gerir, administrar, cuidar da casa. Casa não apenas como o lugar das paredes, casa como o lugar da nossa habitação. Talvez melhor ainda dizendo, nós poderíamos dizer que economia é o cuidado do conviver, o cuidado das relações, porque as nossas cidades é onde nós habitamos. Cidade é lugar da habitação. E o lugar da habitação devia ser o lugar das relações, o cuidado com as relações. As relações que têm uma multiplicidade de manifestações, saúde, educação, água, saneamento básico e tantos outros, política, tantos outros elementos, justiça, tantos outros elementos que nós levamos em consideração. E quando nós falamos em cidade nesse sentido, estamos falando de uma totalidade. A cidade não é esse aglomerado de casas e o trânsito. Cidade é mais. Se dentro da cidade não houvessem pessoas, seria uma cidade fantasma, como gostamos de dizer, porque é desabitada. A cidade é cidade quando ela é habitada. A cidade é cidade quando nela existem pessoas. Existem pessoas e exercem funções, exercem ministérios, ali dentro levam a vida, constroem a sua vida. Ali dentro, portanto, habitam, na cidade se habita. A cidade tem a ver com uma totalidade, tem a ver com governo, tem a ver com água, tem a ver com saneamento básico, educação, saúde, tem a ver com segurança, tem a ver com administração, tem a ver com o recolhimento do lixo, tem a ver com hospitais, tem a ver com escolas, tantos elementos que estão numa pequena palavra, cidade, a cidade.
A economia de Papa Francisco está voltada também para as cidades. As cidades fazem parte de um grande sistema econômico. E o sistema econômico que nós vivemos atualmente, ele não terá mais futuro se quisermos viver numa cidade. E por isso que Papa Francisco está nos incentivando a buscar uma outra economia, uma economia que nós estamos dando o nome de Francisco e Clara. Essa economia que é a economia da solidariedade, economia que é a economia do cuidado, economia que é a economia da fraternidade, economia que é a economia da casa comum, uma economia que não depreda, uma economia que não acumula, uma economia que não despreza os pobres, mas uma economia que leva em consideração todos os seres humanos, mas também todos os outros seres. Portanto, não degrada, mas eleva uma economia, que é a economia de São Francisco e Santa Clara. E quando nós lemos, por exemplo, as geografias, nós vamos encontrar uma passagem muito pequena, onde se fala do primeiro companheiro de São Francisco, Bernardo. E diz que Bernardo percebeu que Francisco levantou de madrugada e ele foi espiar para ver o que este homem fazia. E quando ele ouviu Francisco rezando, meu Deus e meu tudo, ele achou, essa vida vale a pena. E era um homem muito rico, no dia seguinte distribuiu tudo aos pobres. E a narrativa é tão bonita, dizendo que ao distribuir aos pobres, havia nele alegria na distribuição. Quer dizer, havia solidariedade, havia partilha, havia igualdade, haviam irmãos e irmãs. Essa é a economia que nós recordamos de Francisco de Assis. Não podemos esquecer, eu num outro encontro já lembrei, que Clara, ao começar a vida de pobreza, exigia que as irmãs fizessem o voto de pobreza. É claro que existe o voto de pobreza, já pobreza, castidade e obediência, mas era um voto especial. Quer dizer, nenhuma das irmãs podia trazer para o mosteiro bens. Naquela época se podia levar bens para o mosteiro. Clara não permitiu isso. Quer dizer, todas tinham que viver em pé de igualdade, todo mundo na mesma pobreza, todo mundo na mesma partilha, todo mundo no mesmo modo de estar juntos e viverem juntas. Portanto, Clara e Francisco são dois personagens importantes da história da nossa igreja e da humanidade, que nos recordam que a economia, o modo de existir na casa, de conviver na casa, é o da simplicidade, não é o da depredação, mas é do cuidado. Portanto, não a posse, não o dinheiro, mas o modo saudável de conviver. Portanto, uma economia que possibilita a todos uma vida digna e justa. Resumidamente, eu queria colocar isso para recordar, dado que o nosso tema tem a ver com a economia de Clara e Francisco, que esse modo de cuidar da casa, esse modo é o modo que nós estamos pensando de cuidado das cidades. Vejo que não é esse o sistema econômico que nós temos hoje. O capitalismo não pensa assim. O capitalismo que nós estamos vivendo hoje, o extremo do capitalismo, é a acumulação. Tem saído esses dias aí algumas reportagens mostrando os mais ricos do Brasil, mais ricos do mundo, também o banqueiro mais rico do mundo. Isso não nos ajuda a pensar, apenas nos faz pensar no sentido de que a oportunidade de todas as pessoas terem uma vida digna. Quanto às cidades, eu queria falar da cidade, e quando eu falo da cidade, estamos falando de pessoas, habitação, políticas públicas, animais, água, árvores, trânsito, mas também aquelas 3 palavrinhas que Papa Francisco entregou aos movimentos sociais em Roma e recordou depois na Bolívia: terra, teto e trabalho. As pessoas procuram as cidades porque desejam um lugar, desejam um teto e um trabalho. Uma outra questão é se encontram. As pessoas hoje, na migração de um país para o outro, estão buscando o quê? Estão buscando um teto, um trabalho, estão buscando terra. Terra não necessariamente para cultivar, mas aquele pedaço de chão onde pode viver, onde pode conviver com a sua família, criar a sua família.
Portanto, cidade é muito abrangente. Eu queria, já que se trata da Amazônia, recordar um pouquinho a cidade de Manaus. A cidade de Manaus é a cidade mais populosa da Amazônia brasileira. A Arquidiocese de Manaus, portanto, contando com os 8 municípios que a compõem, nós temos cerca de 2.600.000 habitantes, numa extensão de 96 mil quilômetros quadrados. A Arquidiocese de Manaus é quase do tamanho do estado de Santa Catarina. Manaus conta com mais de 2 milhões de habitantes distribuídos em 63 grandes bairros, que contam mais ou menos cerca de 11 mil quilômetros quadrados. A pesquisa realizada em 2015 identificou nesses bairros 35 etnias indígenas. E nós estimamos hoje que a população indígena em Manaus deve ser cerca de 36 mil pessoas, provavelmente até mais, em cerca de 54 comunidades. Eu estou ressaltando isso porque cada vez mais os indígenas, dado o desmatamento, dada a pressão que sofrem dos meios econômicos, da derrubada das matas, cada vez mais buscam a cidade como sobrevivência. E buscam especialmente também porque a questão da saúde. Também educação, mas mais saúde. Os hospitais especializados, as especializações só se encontram em Manaus, em todo o estado. Então não tem como as pessoas não viverem. Com isso nós temos um grande número de pessoas que vivem nas nossas ruas, né? A morada deles é a rua, da rua vivem, na rua andam, da rua... e nós procuramos, como a Arquidiocese, estar ao lado deles e acolher. Graças a Deus, a Arquidiocese tem um serviço muito bonito de acolhimento. Além da pobreza e a dificuldade, os povos indígenas e os que vêm para Manaus, é a negação de acesso à saúde, os indígenas especialmente. Os indígenas que vivem na cidade não conseguem acessar a CESAI, que é responsável pela saúde indígena, mas também não conseguem acessar o SUS. Então, são aquelas pessoas que nas nossas cidades vivem quase ao Deus dará em termos de saúde. Nós estamos falando de cidade. Vocês vejam que a estrutura da cidade como ela existe hoje, ela empurra para a periferia, ela empurra para a exclusão. As periferias em Manaus, também em Belém, são enormes, são desorganizadas, algumas são habitáveis, outras inabitáveis, mas lá habitam tantas pessoas. E Papa Francisco, ao falar das cidades, ele diz que a cidade deve ser o lugar da convivência, da familiaridade. A cidade deveria ser de tal forma organizada que as pessoas pudessem conviver, que as pessoas pudessem conversar, que as pessoas pudessem ter dignidade. Uma das grandes questões que já foi levantada anteriormente, mas que faz parte, especialmente aqui na Amazônia, a questão da saúde. É um verdadeiro descaso em relação à saúde. O grande volume de pessoas que o SUS não consegue atender, especialmente os pobres. O SUS não consegue atender os pobres. E o grande problema disso vem do grande desvio que existe do dinheiro público em relação à saúde. A saúde indígena, por exemplo, não consegue acessar a saúde pública e nem mesmo a saúde dos distritos sanitários indígenas. Depois, um outro elemento importante, por exemplo, em 2017, o DataSUS dizia, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, nos informava que na capital amazonense, portanto, Amazonas, 1.899 pessoas foram internadas por doenças de veiculação hídrica e, dentro delas, 34 morreram. Por quê? Por causa da água inadequada. Não é preciso dizer que estas pessoas pertenciam às classes pobres, que sofrem com a falta de água potável e do saneamento básico, tão bem lembrado anteriormente. As cidades como Manaus, Belém, são cidades que fazem parte da história do Brasil. Nessas cidades houve tempos auges, tempos de riqueza. E nós vamos encontrar nessas cidades construções, arquiteturas belíssimas, mas que hoje estão necessitando de cuidado.
Eu fico com o coração partido vendo alguns prédios aqui em Manaus de uma arquitetura tão bonita, mas dentro dessas casas e às vezes em cima delas já nascendo pequenas árvores e necessitando de apoio para que não desabem. É um dos grandes problemas das cidades antigas de Manaus. De Manaus, não digo do Amazonas. O centro de Manaus, que tem uma arquitetura tão bonita, apesar de todo o esforço que está sendo feito, a gente pode dizer que ainda é abandonado. Um elemento que já foi levantado, mas eu considero fundamental, especialmente para Manaus, como cidade, é a questão do saneamento básico. O jesuíta Sandoval Alves Rocha escreveu um artigo sobre isso, já há algum tempo atrás, e baseado na fala dele, eu gostaria de recordar alguns elementos. O Sistema Nacional de Informações sobre o Sistema Básico, o SNIS, divulgou os mais recentes dados sobre a situação brasileira em que diz respeito aos serviços de abastecimento da água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais. Isso foi já em 2017, portanto, 3 anos faz. Manaus, o principal centro financeiro do Amazonas, continua visivelmente atrasado em relação às grandes cidades do Brasil. Vejam o seguinte, em 2017 se mostra a evolução histórica do município de Manaus. Em 2017, Manaus estava em 68º lugar entre as 100 maiores cidades. Hoje, ela ocupa a 98ª posição, ficando entre as piores cidades do Brasil na posição de água e esgoto. É uma tristeza, eu faço caminhada, procuro fazer caminhada todo dia, tenho um pequeno parque muito bem organizado, fizeram uma reforma muito boa, mas no meio passa um antigo riacho. É esgoto. É esgoto. É uma tristeza. A gente sente que é esgoto não apenas pelo cheiro, mas também pela cor da água. Em Manaus, a privatização dos serviços de água e esgoto ocorreu em 2000. Mas como é possível observar, a tão propalada eficiência de iniciativa privada ainda não foi vista na cidade, pelo menos nas periferias e áreas de população empobrecidas, mesmo no centro. Diante da evolução negativa do desempenho dos serviços, podemos afirmar que a eficiência da privatização tem obtido resultados sociais sempre piores, pois os mais necessitados foram decididamente abandonados. Mas, para não dizer pessimista, podemos também visibilizar melhores resultados nas áreas mais nobres da cidade. Os riachos estão poluídos. O tanto de plástico que nós vemos nos nossos riachos aqui em Manaus é espantoso. Tudo isso vai para onde? Vai para o Negro, e depois se junta com os Solimões e se forma o Grande Amazonas. Todo esse lixo, todo esse esgoto, todo esse plástico vai parar no oceano. Nós estamos poluindo os nossos grandes rios. Quando eu escuto, às vezes, um padre dizer, olha, na minha infância eu tomava banho aqui, tinha um riacho. E olha, isso às vezes são 4, 5 quilômetros ainda distantes da periferia. A realidade das cidades em geral é complexa no mundo inteiro, é verdade. No Amazonas temos o agravante do descaso, pois percebe-se que diante da complexidade, todas as coisas estão interligadas. A floresta da Amazônia, os rios da Amazônia, as pessoas que habitam na Amazônia, as pessoas ribeirinhas, os indígenas, os quilombolas, os que vivem na cidade, tudo está interligado, mas não existe o cuidado nessa interligação. O isolamento dos problemas do saneamento básico, educação, saúde, trânsito, acolhimento, cidadania, é tarefa do Estado. Mas o Estado, através do Congresso Nacional, está começando cada vez mais a delegar para os outros o que é tarefa do Estado. E é por isso que cada vez mais nós nos encontramos numa situação extremamente difícil. A empresa agradece os lucros, mas para chegarmos a uma solução que favoreça o conjunto da cidade, é necessário que a administração pública reassuma a gestão dos serviços com responsabilidade,
considerando a sua interface com as demandas da educação, da saúde, do meio ambiente e também do turismo. Eu queria ressaltar um dos elementos das grandes cidades, que é a destruição das florestas, a destruição da mata. Andando para a periferia, nós vamos percebendo cada vez mais que a mata está sendo invadida porque aparece mais um bairro, aparece mais um bairro, aparece mais um bairro, e assim a cidade vai avançando nas matas. Com isso, nós destruímos as fontes, nós destruímos os riachos e cada vez mais e dejetos para dentro dos nossos grandes rios. Nós percebemos assim que as cidades na Amazônia deveriam levar em consideração a realidade da casa comum, tão bem descrita na Laudato Si. Na Laudato Si é impressionante como o Papa consegue dizer dos micro-organismos que nós não vemos, mas são vitais para a vida humana. Como todos esses elementos tão pequenos que não são visíveis aos nossos olhos são decisivos. E nas cidades é importante levar isso em consideração. E para terminar, eu gostaria de lembrar um cientista, numa discussão que eu participei, ele fez uma colocação que não me tinha ocorrido antes. E cada vez mais, através da leitura, eu vejo a importância da afirmação dele. Eu vou usar palavras minhas. Ele dizendo que muitos dos vírus que estão presentes hoje no meio ambiente, nas florestas, começam a saltar para o meio humano. Por quê? Porque os espaços começam a ser cada vez mais reduzidos e nós começamos a invadir o espaço que não é nosso. Esse é um elemento que creio que pode ajudar também a pensar a questão das cidades. Nós ainda temos, graças a Deus, na cidade de Manaus, ainda temos áreas bem preservadas de mata nativa, que se fez questão de preservar, mas cada vez mais temos também menos árvores e cada vez menos água boa para ser bebida. E com isso eu termino e me coloco à disposição para alguma eventual pergunta que houver. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Dom Leonardo, pela sua partilha conosco a respeito desse assunto, do tema da nossa conferência de hoje. Nós temos algumas perguntas para todos vocês, para a Tainá e também para o Dom Leonardo. E eu começo com a pergunta do Guilherme, e aí eu estendo ela tanto para você, Tainá, quanto para o senhor Dom Leonardo. No atual contexto sociopolítico e a partir das cidades, né? Quais são os principais desafios e as principais ações necessárias, tendo em vista as eleições municipais em novembro? Essa pergunta é do Guilherme Neves. Quem começa, Letícia? Quem começa? A arquiteta começa. Ela que arquiteta tudo. Eu posso dar a bênção depois. Essa pergunta é muito difícil, não é para arquiteta, não. Mas eu posso dar meus pitacos. Eu acho, Letícia, Dom Leonardo e todo mundo que nos assiste, que o desafio ele está na construção da agenda. Eu acho que, por mais que a gente não consiga fazer frentes progressistas, né, para o debate dos executivos, a gente ainda vive de uma fragmentação da esquerda e de fragmentação da direita, sem dúvida alguma. É muito importante a gente estabelecer uma resposta ao discurso de ódio, uma agenda de solução para as cidades. Eu acho que isso está dado. Não vai ter como a gente passar esse 2020 sem falar de pobreza, sem falar de miséria, sem falar de acesso à água, sem falar de acesso a transporte público de qualidade e uma agenda de pleno emprego, né? Eu acho que são elementos importantes que devem constar em qualquer programa de governo, em qualquer proposta de qualquer vereador. No outro sentido, eu ainda avalio que o nosso maior inimigo, né, nesse cenário eleitoral, não gosto muito da palavra inimizade, porque soa meio bélico, né? A gente está num contexto tão difícil,
de brigas estruturais, mas, sem dúvida alguma, o nosso maior algoz, talvez seja melhor colocar assim, seja a desinformação e a dificuldade nossa de disseminar conteúdo positivo. Eu vejo muita fake news, ainda muito discurso de ódio, e a gente pode se basear muito no discurso do presidente, né, de Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU. Ainda com uma série de desinformações, intoxicada com diversas inverdades, não só em relação à pandemia, mas em relação às tragédias que acontecem nas queimadas do Pantanal, no contexto, inclusive, socioeconômico brasileiro. Em que medida as pessoas estão acessando informação positiva, que contestem, questionem e se contraponham a essa narrativa de ódio, a essa narrativa de mentira? Eu acho que uma das grandes tarefas aí nesse curto período, porque o tempo é curto, né, é a gente desconstruir esse discurso e construir uma agenda da verdade, sem dúvida. Isso, dando continuidade ao que a Tainá falou, realmente, Guilherme, um momento importante de discussão, uma vez que se trata das eleições municipais. E as eleições municipais têm a ver justamente com as cidades. Além do que a Tainá já colocou, eu gostaria de acrescentar a necessidade de criarmos nas comunidades momentos de debate. Existem nas favelas grupos organizados, existem grupos de igreja, tudo, criarmos debates. Sem debate, sem reflexão, nós não vamos adiante. Nós precisamos abrir a mente, nós precisamos purificar o nosso pensamento. Nós estamos cheios de notícias falsas. Essas notícias falsas só nos atrapalham. E também a política. Sem discutir a questão da política, nós não vamos longe. Nós voltamos à pré-política. Hannah Arendt usa uma expressão muito interessante, eu vou usar palavras minhas: política é sair do familiar para o comum, para o social. Nós estamos fazendo o movimento quase o contrário, indo do comum da sociedade para o familiar. Veja o modo de governo familiar que existe no atual governo federal hoje. É a família que está ali dentro. É a ideologia de um pequeno grupo que está ali dentro. Não se pensa o Brasil, não se pensa o Estado. E nos municípios é importante esse diálogo. Eu, além dos elementos que a Tainá já colocou, eu queria acrescentar um elemento que nós não tocamos hoje, que é a questão da segurança, a questão da segurança pública. Nós vivemos uma violência enorme, uma violência, a mulher sofre demais com a violência, os jovens negros sofrem demais com a violência. Essa questão toda do racismo que aflorou de uma maneira assim tão violenta também no Brasil, talvez estivesse por demais silenciado e agora nós tornamos talvez mais visível. Mas é preciso dialogar, conversar sobre isso, senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu tenho um pouquinho a sensação de que se as cidades continuarem a serem governadas assim como alguns querem governar, através de uma quase de ideologia religiosa, nós vamos acabar destruindo a nossa sociedade brasileira, que faz parte da cidade, que constitui a cidade. Ela precisa ser mais aberta, precisa ser mais livre, discutir mais, pensar mais, dialogar mais. E esse momento das eleições é para isso. Eu desejo aqui em Manaus fazer um diálogo, ao menos com os candidatos a prefeito, fazer um debate com eles, mas também, depois das eleições, começar a estabelecer com os vereadores momentos de encontro, de diálogo, para justamente discutir essas questões que o Guilherme fala dos desafios e das ações. Porque mesmo os programas que são apresentados depois não são cumpridos, não é verdade? A maioria dos partidos depois não leva isso em consideração. Eu penso que depois das eleições nós temos que procurar
a palavra não é muito correta, mas eu vou usar, pressionar depois das eleições para que realmente a Câmara dos Vereadores seja transparente, límpida, pense a cidade, pense o município, mas também o prefeito e o vice. Muito obrigada, dona Leonardo e Tainá, mais uma vez. A Tainá vai ter que sair um pouquinho mais cedo, porque ela tem um compromisso após as 6. Mas antes da Tainá sair, eu vou fazer uma última pergunta que foi enviada aqui pela Gabriela Consolaro. E aí, Tainá também estendo a dona Leonardo a mesma pergunta, que a Gabriela fala assim, num contexto em que a exclusão social afasta os empobrecidos dos centros urbanos, como é possível garantir o mesmo direito à cidade de todos e todas? Como garantir o direito à cidade a todos e todas? E aí eu passo a palavra mais uma vez para a Tainá e para... Uma pergunta muito importante, mas sem dúvida alguma muito difícil, né, Letícia? Como é que a gente constrói uma cidade de todos e todas? Sem dúvida, eu falei muito rapidamente na minha fala e quero retomar aqui que eu sinto a ausência da gente discutir uma repactuação. Nós, no começo do ano, acho que até um pouquinho naquele comecinho de pandemia, diversos manifestos foram construídos para se falar em democracia, para se falar em movimentos antifascistas, muito numa perspectiva de defesa das instituições, né? A gente começou 2020 com ataques sistemáticos ao STF, ao próprio Congresso Nacional. Existia aí, entre janeiro e março, uma grande instabilidade colocada que gerou uma resposta da sociedade civil organizada na construção de eventos, atos, mesmo que virtuais, nesse debate. E eu acho que a gente devia fazer uma imersão nessa discussão, porque a democracia ela foi destruída e pulverizada a tal ponto que ela precisa ser reconstruída de forma mais radical. Não é necessariamente afirmar a necessidade de uma democracia, mas construir uma democracia. Esse é o contexto de refletir o quão dá, né, esse acúmulo bolsonarista sobre, inclusive, uma nova constituinte, tendo em vista as reformas todas que foram implementadas. A gente tem aí, no mínimo, 4 anos de um processo profundo reformista no Brasil e que a gente precisa refletir se é possível que, num país com tamanha e tão perversa desigualdade, isso seja possível de ser permitido. Vejam vocês, a gente está falando de reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária, as reformas ministeriais. A gente está falando de uma destruição de anos de acúmulo democrático no país. Hoje, que só dá para a gente estabelecer democracia, é um desenho de democracia que possibilita a democracia direta, participativa, popular e autônoma, que dê conta de um orçamento participativo, que dê conta de uma justiça tributária colocada a serviço de uma justiça social. É muito importante a gente fazer a reflexão a partir desses elementos. É claro, né, que se tivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, a Letícia, a Dona Leonardo e todo mundo, nós estaríamos falando de acesso à água, acesso a transporte, acesso à moradia, mas essas agendas, elas são muito... já estão dadas, nós já sabemos o que podemos fazer. A questão é como é que a gente liberta os nossos sujeitos sociais, retira os nossos irmãos da miséria e da fome, como é que a gente freia a barbárie do Covid-19 do Brasil e como é que a gente reconstrói a sendo que ela foi massacrada. Você abre nos próximos anos e pensar radical de cidade, de país que a gente quer.
Queremos um povo livre, um povo soberano, um povo sem fome e sem miséria. Acho que é uma agenda já muito grande para a gente conseguir dar conta. Não tenho muito a acrescentar, não. Eu creio que a Tainá abordou alguns elementos importantes, eu diria até fundamentais, né? Porque a exclusão social é algo grave. É marginalizar pessoas, é destruir pessoas. O Papa Francisco usa uma palavra mais forte, ele usa descarte, o descarte das pessoas. A democracia é que pode reinserir as pessoas. Agora é preciso discutir de uma democracia de novo. Nós achávamos que estávamos tranquilos. Não é preciso discutir a democracia. Democracia é movimento. Democracia não é algo pronto. E depois, democracia é discussão. Democracia é proposição. Você lembrou bem, orçamento participativo. Orçamento participativo é discussão, é troca de ideias, é análise. E nós quase deixamos de fazer isso. Mas existem movimentos dentro da sociedade que nos dão muita esperança. Nos dão muita esperança no sentido de que realmente as pessoas tenham oportunidade de participar. Mas também as pessoas tenham oportunidade, no caso dos povos indígenas que não, de contato recente ou que não têm contato, também tenham a liberdade de serem brasileiros sem imposição da nossa parte. E depois tem um elemento que eu considero assim, fundamental, que é, de novo, a questão econômica. Nós estamos com uma economia que descarta pessoas. Vejam todo esse modo de querer avançar no Pantanal, de avançar na Amazônia, da mineração. Isso é em benefício dos pobres? Não é em benefício dos pobres. E todo esse mundo de gado que está aí, toda essa soja plantada, é para os pobres? Não é para os pobres. É um determinado grupo. É um determinado grupo que participa. Os pobres, a agricultura familiar, não precisa desse espaço todo, não. E a agricultura familiar que coloca a comida na nossa mesa. E depois ainda, essa mesma economia é capaz ainda de elevar tanto o preço do arroz, porque se aproveita de determinados momentos da nossa sociedade. Então, além da questão levantada pela Tainá, nós temos que discutir a nossa economia. A nossa economia não pode continuar a ser assim. Vejo que a economia colocada da forma que foi não levou em consideração o vírus. A questão era a economia, não era o vírus. Então, existem elementos que nós precisamos dentro da sociedade acordar, abrir olhos, senão nós, daqui a um pouco, nós não sabemos mais nem quem nós somos. E a tarefa da igreja, nós como cristãos, ela é muito importante. O exemplo que o Papa Francisco nos dá é extraordinário, de nós não termos receio de colocar o dedo na ferida. E às vezes o dedo da ferida dói porque nós estamos envolvidos com essas mesmas questões. Dói porque nós estamos envolvidos. Então, além dessas questões colocadas pela Tainá, eu queria ressaltar essa questão econômica, que precisa ser discutida, não pode continuar assim. Nós vamos destruir a Amazônia em benefício de um pequeno grupo, e depois o mundo vai sofrer porque não tem mais floresta amazônica. E nós acabamos eliminando pequenos grupos, pequenos povos que vivem dentro da floresta, que não têm contato com a nossa cultura, e estamos simplesmente destruindo culturas, destruindo línguas. E não pode ser assim. Então, a pergunta da Gabriela é uma pergunta, como você disse, Tainá, muito difícil de ser respondida e não dá para responder, mas dá para propor alguma coisa. Além daquilo que você já sugeriu, eu penso que temos que discutir a questão econômica. A questão econômica está se sobrepondo, mas não é a economia da casa, é a economia em benefício de alguns, ou a economia acumulativa de alguns. E para isso se quer explorar a mineração, por isso se quer escavar a terra, por isso se quer buscar o ouro, por isso se faz tudo isso que se está fazendo. E também se devasta as florestas porque quer a madeira. Madeira para quê? Para vender. Quem é que lucra?
é o povo indígena que tem a reserva lá? Não, não é. Então, olha, isso é uma questão ética. É uma questão ética. Nós estamos esquecidos disso, que é uma questão ética. Para nós cristãos, é uma questão de misericórdia e de fé. Mas para a sociedade é uma questão ética que não está sendo discutida. Não está sendo discutida. Aquilo vai andando e a gente fica estarrecido que haja tão pouco movimento dentro da sociedade para discutir uma questão de ética de fundo em relação ao meio ambiente, em relação às pessoas, em relação à sociedade brasileira. E por causa da deficiência que estamos perdendo a dimensão da ética, é que também estamos na política assim como estamos. Tem muito por fazer, tem muito por pensar. E eu diria, tem muito para rezar também. Muito obrigada, Dom Leonardo. Tainá, muito obrigado. Tainá vai ter que sair um pouquinho mais cedo por conta de um outro compromisso que ela tem, mas a gente agradece demais o seu sim, a sua participação, a sua partilha. E se você quiser deixar alguma última mensagem aí de motivação, de esperança, fique à vontade, mas a gente agradece demais a sua participação. Muito obrigada por aceitar e por estar aqui conosco. O microfone, acho que está no mudo. Obrigada, Letícia. É uma honra estar aqui ao lado de Dom Leonardo. Letícia, gratidão profunda pelo convite. Acho que é um espaço importantíssimo de reconstrução da nossa democracia, como eu bem falei. E acho que nesse futuro, o que a gente tem que desejar, terra, teto, trabalho, e que a gente consiga construir uma agenda de solidariedade, de uma sociedade mais justa. Tá bom? Paz e bem, queridos. Abraço. Obrigado, Tainá. Obrigado pelo seu Até. Prazer, Dom Leonardo. Obrigado. Obrigada, Tainá. E a todo mundo que mandou, Dom Leonardo, a gente tem várias mensagens aqui no bate-papo, temos alguns comentários. Por exemplo, a Maria Verônica, ela colocou que todos têm direito à cidade com dignidade e respeito, porque nós pagamos impostos para ter políticas públicas que beneficiem a todos, né? A Mary Rodrigues falou que na economia de Francisco Clara não tem lugar para exclusão nem invisíveis, né? Precisamos buscar concretamente o lugar desses nossos irmãos, e a Fátima Nunes, inclusive, também fala sobre o governo federal que determina praticar crueldade com o povo brasileiro, que traz essas reflexões que o senhor e a Tainá também já trouxeram para a gente antes. Antes da gente encerrar e passar para os avisos, eu gostaria muito de fazer uma última pergunta e também de ouvir uma palavra de esperança vindo do senhor a respeito de tudo que a gente conversou, que a gente partilhou. E essa pergunta é da Cristiane Moraes. E ela pergunta como implementar a economia da simplicidade ao cuidado do Papa Francisco. Como implementar a economia da simplicidade ao cuidado do Papa Francisco. Implementar é difícil, né? Implementar é difícil. Mas dá para conversar e dá para mostrar às pessoas que não há necessidade de muito para nós nos realizarmos como pessoas, nós nos sentirmos bem, nós podemos conviver, nós podemos servir os outros. Não é preciso de muito. Não é preciso de muito. É ter o suficiente, não ter que sempre estar na dependência, mas ter o suficiente. Mas isso exige uma conversão, exige uma mudança de mentalidade. Eu fico às vezes perguntando por que essas pessoas acumulam e não vão levar nada. E tem necessidade de acumular cada vez mais. Eu fico me perguntando por que isso. E talvez a gente pudesse perguntar assim, por que não viver mais simples? É que a simplicidade ela é fundamental nas relações. As relações se tornam mais límpidas, elas se tornam mais transparentes. Né? Veja, as relações sofisticadas, você nunca sabe onde o outro está, não sabe se é transparente ou não é. Mas quando é simples,
você percebe que aquilo é verdadeiro. A palavra é verdadeira, o gesto é verdadeiro, o olhar é verdadeiro. Por quê? Porque é simples. Então, uma vida simples implica em uma totalidade que é exigente em termos de nós buscarmos uma conversão. O Papa Francisco tem insistido nisso, né? Ele não diz para nós vivermos com pouco, mas ele diz para nós não vivermos na dependência do dinheiro. De nós não sermos pessoas que continuamente precisamos viver de tal forma que nada nos satisfaz. Eu penso que a simplicidade ela nos proporciona um estilo de vida onde nós nos sentimos assim capazes de amar, onde nós nos sentimos capazes de nos doar. Uma vida simples é uma vida que floresce com mais beleza, com mais beleza. Vejam, as pessoas que são simples, elas não são sofisticadas, elas não são aparentes, elas são o que são. A simplicidade nos dá isso. A simplicidade nos dá. Não confundir simplicidade com uma situação social de pobreza tal, onde nós estamos sempre com necessidade, não sabemos o que dar para os nossos filhos, não conseguimos proporcionar uma vida digna, não conseguimos proporcionar uma vida que tenha também o seu lazer, que tenha os seus momentos de alegria, de satisfação, de poder dar um pequeno presente. Não confundirmos as coisas. Existem, nós religiosos temos a opção da pobreza, que é outra questão. Nós estamos falando aqui dessa pobreza social, que é diferente da simplicidade. Ao menos assim eu entendi a pergunta que ela fez. Muito obrigada, Dom Leonardo, mais uma vez, pela partilha. Muito bonito todas essas reflexões, essas provocações que o senhor nos trouxe. Inclusive, eu lembrei, sendo parte da Juventude Franciscana, daquele pilar do ideal franciscano de vida, né, de fazer poucas coisas e fazê-las bem. E também pensei nessa reflexão de trocar o fazer pelo ter, né, ter poucas coisas, ter aquilo que é necessário. A gente não precisa de tudo, mas realmente viver nessa simplicidade é uma ótima forma de começarmos, né? E pedra por pedra a gente vai passo por passo a gente vai construindo aí essa civilização do amor que a gente tanto espera. Por fim, agradecer ao senhor, Letícia, se eu puder agradecer ao senhor. Se eu puder acrescentar. Pode sim. Tem aquele texto do Beato Egídio que perguntam para ele como fazer. Ele diz: olha, uma semente não é logo árvore, uma árvore não dá logo fruto, e quando dá fruto a gente não consegue comer todas. Quer dizer, esse estilo de vida onde nós nos sentimos inseridos e em relação com tudo. Nós não apressamos, nós não queremos de um dia para outro. A simplicidade, ela é paciente. A simplicidade, ela é benigna, como o amor. Lindo. Muito obrigada, Dom Leonardo. Agradecemos mais uma vez ao seu sim por estar aqui conosco. Nós recebemos algumas outras mensagens e também agradecimentos pela sua partilha, junto com a Tainá, que teve que sair antes. Mas, por fim, se o senhor puder nos passar essa mensagem de esperança, né? essa palavra de motivação, além de todas as outras reflexões e partilhas que o senhor já nos deu aqui nessa videoconferência, uma motivação de esperança para aqueles que estão aí nessa caminhada, nessa estrada, nessa missão. O que o senhor pode nos falar para alimentar essa esperança em nós? O cristão vive da esperança. O franciscano, a franciscana vive da esperança. Vejam, com toda a dor e sofrimento e morte na cruz, Cristo ressuscitou. A ressurreição para nós é sinal da transformação. Por isso, a cruz é sinal de esperança. Nós vivemos hoje momentos cruciais, né? Nós vivemos hoje momentos extremamente difíceis e quase nos dão a impressão de não solução.
mas nós acreditamos no ressuscitado. Nós acreditamos que da dor e do sofrimento sempre surge vida nova. Não somos pessoas desesperançadas, não, nós somos pessoas esperançadas. E por que pessoas esperançadas? Porque nós acreditamos na bondade de Deus. Nós vivemos da bondade de Deus. Um São Francisco de Assis que é capaz de sair bosque afora e dizer: o amor não é amado, o amor não é amado. Eu acho que hoje nós temos que no deserto do mundo de hoje começar a dizer de novo: o amor não é amado. Mas o amor não é amado porque nós o admiramos e por isso é que conseguimos dizer. Mas não esquecer que o amor, só o amor consegue transformar. Só o amor consegue transformar. É por isso que nós vivemos da esperança. E queremos dar a nossa ajuda, nós queremos oferecer aquilo que nós temos de melhor. Nós não nos ausentamos das questões. Então, por isso também não nos ausentamos da política, não nos ausentamos dos pobres. Nós não deixamos de lado nenhuma das situações. Nós não abandonamos os grupos que são rejeitados por causa da sexualidade. Não rejeitamos as pessoas porque vivem nas ruas das nossas cidades. Não. Por quê? Porque nós sabemos que todos são filhos de Deus. Todos são filhas de Deus. Isso nos anima porque nós nos deixamos guiar pela esperança. Que lindo, amém. Amém. Então, a todos que nos acompanham aqui, nós avisamos também que na próxima quarta-feira a nossa conferência vai ser um pouquinho em um outro horário. Nós não teremos essa conferência especial das 5 horas, mas nós convidamos a todos para participarem da videoconferência com Leonardo Boff e Maria Clara, com o tema do lançamento da Revolução Laudato Si, né, que é uma parceria entre os franciscanos e os jesuítas do Brasil. Aí uma parceria, inclusive, profética, né, a exemplo do Papa Francisco, que é jesuíta e que abraça essa espiritualidade franciscana. Então, os jesuítas do Brasil e os franciscanos estão nessa parceria para o lançamento da Revolução Laudato Si, e a videoconferência vai acontecer na próxima quarta, dia 30 de setembro, anota aí na sua agenda, dia 30 de setembro, 8 horas da noite, e ela vai ser transmitida na página do Facebook da Revolução Laudato Si e também na página do Facebook dos Católicos contra o Fascismo. Dia 30, quarta-feira, às 8 horas, Leonardo Boff e Maria Clara no Facebook da Revolução Laudato Si e também do Católicos contra o Fascismo. Esperamos todos vocês. Nós agradecemos a todo mundo que se conectou e participou com a gente aqui na plataforma do Zoom e também a quem acompanha lá pelo Facebook nas páginas da Pastoral Universitária da PUC de Minas, Católicos contra o Fascismo e também do Sinfrajup. Dom Leonardo, muito obrigado. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Boa noite para todos, paz e bem. Paz e bem.